Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro Revelações da Bíblia, onde nós estamos estudando a doutrina da salvação na metodologia de perguntas e respostas. Hoje nós vamos responder a seguinte questão de número 6. O que é fé salvadora? O que é convencimento do pecado, da justiça e do juízo? O que é arrependimento? E o que é perdão dos pecados? Vamos então responder a estas questões. Nas etapas do processo da salvação, nós estudamos no encontro passado sobre 3 etapas. A etapa da eleição, onde Deus escolheu salvar a humanidade. Essa foi a escolha de amor e de misericórdia. Após essa escolha de salvar a humanidade, Deus predestinou toda a humanidade à salvação em Cristo para viver eternamente no céu. Esta foi a predestinação de Deus para a humanidade. Vida eterna num lugar onde não há dor, onde só há vida e vida com abundância. Entretanto, aqueles que não aceitam, ou melhor, rejeitam esta escolha de Deus em salvar a humanidade, esta predestinação de viver no céu, serão condenados à mais profunda sepultura, que a Bíblia chama de inferno. Na terceira etapa, nós definimos a chamada e vocação. Então, nós temos uma chamada universal de toda a humanidade para a salvação e nós temos uma chamada individual para uma missão na obra no reino de Deus. A vocação é a resposta dessa chamada. Então, eu sou vocacionado a ser um servo de Deus se eu responder positivamente através do meu comportamento e dos meus atos o chamamento de Deus. Não só para a salvação, como também para realizar a obra no reino de Deus. Como, por exemplo, ensinar a palavra do Senhor. Então, a vocação é uma resposta ao chamamento de Deus para ou a salvação ou para uma obra especial no reino de Deus, na obra do Senhor. Bom, vamos agora para a quarta etapa, que é a fé salvadora. E o que é a fé salvadora? A fé salvadora, ela aparece pela pregação da palavra. A palavra de Deus. E desperta, então, no ser humano o reconhecimento da sua fragilidade espiritual, do seu estado pecaminoso e distante de Deus, aflorando na sua alma a necessidade e o desejo de salvação em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo faz o gracioso convite ao pecador para a salvação através da pregação da palavra de Deus. É um chamado decisivo para salvar, e esse chamado não é feito por língua humana, mas pela palavra do Senhor, pelo sussurro à alma diretamente pelo Espírito Santo. Portanto, nós temos a condição de que os pregadores da palavra de Deus
eles são importantes instrumentos de Deus, mas devem afastar de si qualquer semente de arrogância ou de estrelismo, porque é o Espírito Santo que, na pregação da palavra, aflora no coração do pecador essa fé salvadora. Porque diz a palavra que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como que da etapa vem o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então, no momento em que essa fé salvadora é avivada no ser humano que tem o pecado, ele naturalmente, através do trabalho do Espírito Santo no ser dele, vai sendo convencido de que ele é pecador, que o pecado o afasta de Deus, não a condição de ser pecador, mas que a prática do pecado lhe afasta da santidade de Deus, que é preciso ele fazer a justiça de Deus, e fazer a justiça de Deus é fazer o que é correto, com referência à vontade do Senhor. A justiça de Deus. Deus é justo, porque Deus faz tudo certo. O que ele diz, ele faz. Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. E, portanto, o Espírito Santo convence o pecador da justiça de Deus. É preciso você se comportar desta forma, porque este é o referencial que agrada a Deus. E também convence do juízo. O juízo é exatamente a ira de Deus, que na realidade não é ódio, não é absolutamente nada relacionado a qualquer ação raivosa contra o pecador. Não, ou contra a pecadora. É exatamente o julgamento para aquelas pessoas que ainda insistem em rejeitar o plano maravilhoso da salvação. Depois nós temos o arrependimento. Convencido do pecado, ou seja, do estado pecaminoso, da condição pecaminosa, e por isso está afastado de Deus, o pecador, ele também se convence de que tem que mudar a vida dele, tem que fazer o que é certo, o que é correto, como referencial à vontade de Deus, e também entende que haverá um julgamento para os que rejeitam exatamente essa justiça de Deus. Para quem rejeita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para quem rejeita o plano de salvação. Então, o arrependimento é exatamente, do ponto de vista bíblico, é a ação voluntária de uma pessoa em reconhecer os seus pecados e confessar esses pecados a Deus, sob a ação do Espírito Santo. Mudar o seu comportamento ético, moral, social e espiritual. O arrependimento ele caracteriza por um sentimento piedoso, de pesar, de tristeza. O pecador, quando ele se arrepende, ele fica triste, porque sente que aquele peso do pecado está lhe separando de Deus. É um pesar pelo mal que fizemos, e assim, ao se arrepender, o indivíduo se inclina a abandonar e repudiar o pecado. E, conscientemente, sem interferência emocional, se desperta para o desejo de ter comunhão com Deus. Se não houver arrependimento consciente, verdadeiro, sincero e real, não haverá a verdadeira condição de salvação ou do poder do pecado. O arrependimento não pode ser algo, vamos dizer assim, artificial, emocional, mas tem que ser de verdade, saindo da alma, do coração, convencido do pecado, da justiça e do juízo, pela pregação da palavra que desperta, que aviva a fé salvadora. Como sétima etapa do processo da salvação, nós temos o perdão dos pecados. Então, no momento em que nós temos a pregação da palavra de Deus, que vai avivar, despertar a fé salvadora no pecador,
E com isso ele se convence dessa condição de pecador, está afastado de Deus, que tem que realizar o que é justo, como referencial à justiça de Deus, e que haverá um juízo para os que rejeitam esse plano de salvação em Cristo Jesus. Aí, depois deste arrependimento sincero e dizer: está aberto, Senhor, o meu coração para o teu Espírito comandar a minha vida e eu depender de ti. Eu vou me inclinar a obedecer a tua vontade. Depender e obedecer do Senhor. E aí vem o perdão dos pecados. Então, o perdão dos pecados nos habilita a receber essa graça de Deus, esse favor imerecido de salvação e de vida eterna. A fé significa crer que algo é verdadeiro e, no sentido do cristianismo, quem crê em Jesus como único e suficiente Salvador recebe a remissão dos pecados, ou seja, o perdão. Recebe o perdão das suas transgressões. E assim terminamos com a 7ª etapa do processo da salvação. No nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia, nós vamos responder o que é justificação, o que é conversão e o que é regeneração. Deus lhes abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. E até ao nosso próximo encontro. Revelações da Bíblia.